Olá, gente, uma alegria estar com vocês mais uma vez no quarto episódio do podcast da comunidade Vem e Segue-me. Quarto episódio é muito alegria e trouxemos hoje um convidado super especial, que é o Dr. Joel Gracioso. Já vou apresentar o Dr. Joel, hoje com um colega de mesa aqui, o Leandro. Tudo bem, gente? Prazer estar aqui. Muito bom, o Leandro vai nos ajudar aqui com as perguntas e eu vou apresentar o Dr. Joel Gracioso. Muitos de vocês já conhecem de entrevistas aí, Brasil Paralelo, entre outras. Ele é um professor, filósofo e teólogo brasileiro, possui graduação, mestrado e doutorado em filosofia pela USP, Universidade de São Paulo, e especialização em teologia. Atualmente ele leciona em diversas instituições, incluindo a Academia Atlântico, o Instituto Superior São Boaventura e o Instituto de Teologia Maria Mater Ecclesiae, em francês. Eclésie, muito obrigado, professor. Além de realizar cursos e palestras em todo o Brasil e internacionalmente também. É graduado, mestrado e doutorado em filosofia pela USP, com especialização em teologia. Professor em diversas instituições, como eu já comentei, cursos livres também. Tem mais de 5 mil alunos, né? Eu pesquisei ali no seu Instagram. Ele faz especialidades dele, pesquisa em filosofia medieval, patrística, ética, antropologia, filosófica, filosofia da religião e teologia cristã oriental. Ele dá muitos treinamentos também para o clero, né? Pessoas do clero, pessoas do governo, inclusive. E hoje aqui, nós que somos da comunidade Vem e Segue-me, que somos representantes, né? Somos apaixonados por conhecimento. Temos fé, mas não temos uma formação acadêmica, nem em teologia, nem em filosofia. Então, a ideia é ouvir, conversar com o senhor, ouvir e entender como o senhor vai traduzir para nós o profundo com simplicidade. Porque quando a gente fala de filosofia, de espiritualidade, de São Tomás de Aquino e de Santo Agostinho, né, o que eles ainda têm, eles têm algo a nos dizer. Então, a gente fala da fé, fala de como esses santos podem nos aproximar de Deus, como ter uma vida buscando a santidade, né? Porque parece que está tão distante isso, buscar a santidade, né? E então, por favor, se apresente, professor. Bom, em primeiro lugar, boa noite aí, obrigado pelo convite que me foi feito, né? O Leandro, o pessoal da comunidade, que eu também já conheço há muitos anos, né? Apesar de já fazer um tempo que eu não vejo o Diácono Ivan, etc e tal. Mas sempre foi uma família muito querida, enfim, foi professor do filho dele, etc. Então, para mim é uma alegria poder estar aqui, compartilhar um pouco, né, sobre o pensamento, a vida de Santo Agostinho, Santo Tomás. São autores que há muitos anos eu venho estudando, né, e acredito eu que, apesar de serem autores tão distantes, né, da nossa época, eles ainda têm algo a nos dizer. Eu acho que existem elementos do pensamento da vida deles que talvez possa servir aí como algum tipo de luz, de orientação, né, de princípio, para esse mundo hoje tão confuso, né? Ou seja, nós vivemos um mundo contemporâneo bastante confuso, as pessoas questionam tudo, né? Parece que ninguém tem condições de ter certeza de nada, tudo é relativo, tudo muda, tudo não sei o quê. E isso acaba, lógico, gerando uma angústia muito grande na vida das pessoas, né? Porque, querendo ou não, você na sua vida, para fazer escolhas, tomar decisões, conduzir a sua vida, você precisa ter referências, né? Sim. E se não existem referências sólidas, isso com certeza pode gerar muitas outras questões. E a gente vê pelas consequências que nós vislumbramos hoje na sociedade. Então, em primeiro lugar, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, espero poder compartilhar um pouco algumas coisas que eu venho estudando. Perfeito, professor. E a gente gostaria de começar a primeira pergunta, então, quem foi Santo Agostinho? Então, quando a gente fala em Santo Agostinho, evidentemente nós estamos falando de um padre da igreja, né? E aqui, padre da igreja não é no sentido simplesmente de que era um sacerdote, né? Era um padre, ou seja, ali no início do cristianismo, nos primeiros séculos, né? No primeiro século até o século VII, VIII, existiu a figura dos pais da igreja, dos padres da igreja, que foram os primeiros escritores cristãos, né? Mas além de escritores, no fundo, eram pessoas que tinham amor profundo por Deus, por Cristo, pela igreja, né? E, portanto, grandes defensores da fé. Tanto que eles se contrapunham, enfim, a todo tipo de pensamento, de corrente, de reflexão que eles consideravam, entendiam, né, a própria igreja como essas correntes como heréticas, então, como se fosse uma falsa doutrina, e, portanto, eles se contrapunham a isso, procurando defender a verdadeira doutrina, que, segundo eles, teria vindo de Cristo por intermédio
dos apóstolos. Então eles se colocam como esses protetores, esses guardiães desse depósito da fé, né, que teria chegado até eles ali, né? Então Santo Agostinho é um desses autores, né? Nós vamos ter vários, né? Então São Justino, né, da mesma forma São Gregório de Nissa, Santo Ambrósio, que ajudou tanto na conversão de Santo Agostinho, e tantos outros, né? E Santo Agostinho, de fato, esse período, né, desses primeiros séculos é chamado de patrística, justamente porque era o período dos padres da igreja, por isso esse nome patrística, é o período dos padres. Então tem o primeiro período, que vai do século I até o ano 325, que é quando ocorre o primeiro concílio de Nicéia. Depois de 325 até 451, que é essa segunda fase, né, da patrística, que é considerado o período áureo, porque é onde aparecem ali os grandes nomes, a produtividade intelectual, espiritual realmente é muito intensa, né, os nomes mais famosos, digamos assim, aparecem nesse segundo período. E viria depois o terceiro período, que é de 451, no Ocidente, até mais ou menos o início do século VII, ano 604, mais ou menos, quando tem a morte de São Gregório Magno, né? E depois, mais ou menos, até meados do século VIII, né? Quando tem a morte de São João Damasceno, que é considerado o último padre da Igreja Oriental. Então a patrística ela vai ter esses dois vertentes, quer dizer, vai ter a patrística ocidental, a patrística oriental, né? A ocidental é chamada muitas vezes também de latina, e a oriental, né, ela é ampla, tem várias vertentes, mas geralmente é chamada de bizantina. Só que aí tem que tomar cuidado, porque a patrística oriental, assim, 90% é bizantina, é grega, né? Mas também existe uma patrística cristã oriental, por exemplo, de vertente árabe, armênica, né, e por aí vai. Mas a mais conhecida é a grega, né? A maioria dos padres eram de vertente grega. Então Santo Agostinho faz parte da patrística no Ocidente, né, no mundo latino. Ele nasce no ano 354, morre em 430. E, portanto, segunda metade ali do século IV, primeira parte do século V, né? Tem dois títulos que dão a Santo Agostinho que de fato já evidenciam um pouco em que aspectos, digamos assim, ele foi importante, né? Ele, por exemplo, tem um título dele que ele é chamado de Mestre do Ocidente. Então isso mostra a influência, a presença dele na cultura ocidental, tanto no sentido da história da filosofia quanto da história da teologia católica, da teologia cristã, tá? E aí é óbvio que várias questões vão chamar a atenção, vários temas, né? Eu falei 2 pontos, mas 2 pontos eu falo depois, né? Então, ele quanto mestre do Ocidente, por que marcou tanto, né? Essa que é a grande questão. Mas antes de entrar nisso, vamos entender quem foi Santo Agostinho. Então ele tem uma obra dele chamada As Confissões, ele teve uma produtividade intelectual enorme, escreveu mais de 94 tratados, como se fossem livros, né? 270 cartas, 400 sermões, então assim, metade disso não tem nem tradução para português. É uma riqueza, né? Tudo em latim, né? Tem, lógico, em espanhol, francês, italiano, alemão, inglês, né? Mas em português nós não temos as obras completas. É um trabalho que vem sendo feito, já melhorou bastante. Hoje nós temos, né, as grandes obras dele, como as Confissões, a Cidade de Deus, a Trindade, que são as 3 mais, né, famosas, mas ainda falta muita coisa, né? Eu mesmo estou envolvido com um monte de projetos nesse sentido de traduções das obras de Santo Agostinho, mas é um desafio, né? Sim. Agora, o que chama muita atenção, nas suas Confissões, ele narra um pouco a vida dele. Então ele coloca, ou seja, é muito comum quando se fala de Santo Agostinho, lembrar que ele tinha uma vida, né, escravo de um monte de paixões desordenadas, né, principalmente a questão da sexualidade, sim, etc. Então, geralmente, quando se fala de Santo Agostinho, frisa-se muito isso. Sim. Que não é falso, né, mas, porém, não foi só isso. Né? Sim. Então, ele mesmo, nas Confissões, ele fala, quando ele tinha em torno de 18, 19 anos, ele leu uma obra de um autor romano chamado Cícero, foi um grande político, filósofo, orador romano, né? Ele leu uma obra chamada Hortênsios, e essa obra era uma exortação à filosofia, né? E, portanto, ao ler essa obra, Agostinho como se despertasse, porque Cícero dizia que uma pessoa que vive escrava das mais diversas paixões era uma pessoa miserável, uma pessoa digna de dó, e que no fundo a pessoa na vida dela teria que se dedicar também, principalmente, à busca da sabedoria, à busca da verdade. Sim. Então ele lê esse livro, diz lá que isso mexeu com ele, né? Ele se identifica, né? Ele se identifica no sentido de, bom, esse miserável sou eu, porque, né? Ou seja, no fundo
Só tô preocupado com a cachaça que a mulherada. Quer saber mais nada. Que tinha mais coisas, né? E estava vivendo só aquele mundinho. E de fato ele narra nas suas confissões, desde a sua infância, adolescência, enfim. Ele entra em vários momentos, como ele vivia essa questão do amor, ele falava, eu amava amar. Né? Ele usava muito essa expressão, né? Só quando ele diz amava amar, não no sentido de amar de uma alma para outra alma, mas no fundo eu amava os corpos das pessoas. Né? Sim. Enfim, aí ele vai discutir muito isso, mas não era só a questão da luxúria que pegava. Sim. Né? Então ele era uma pessoa muito vaidosa, muito soberbo, vaidoso, acompanha, né? Gostava muito de ser aplaudido, né? Então ele que veio de uma família simples, mas aí o pai, com a ajuda de amigos, conseguia bancar a formação que ele teve, né? Então ele estudou no contexto das artes liberais, da cultura romana, né? Então Agostinho ele é um romano em primeiro lugar, a gente não pode esquecer isso. Então muitos elementos da literatura romana, da história, da cultura romana vai estar presente na obra dele. Sim. E ele é um romano, porém uma mãe católica, uma mãe cristã, Santa Mônica, que rezou a vida toda, que rezou, influenciou muito. O pai só se converte no final da vida. Ele não vem de uma família rica, ao contrário, uma família simples, mas repito, com a ajuda de amigos, o pai consegue bancar algumas coisas e ele de fato tem essa oportunidade de estudar, vai ser professor de retórica. Então no contexto que ele estudou, ele se identifica mais com essa coisa da oratória, da retórica, sabia falar muito bem, dominava o latim, né? E através dessa cultura romana ele teve contato com certeza com a tradição grega, com a filosofia grega, mas por intermédio dessa estrutura e dessa cultura romana, e tudo isso é óbvio, vai influenciá-lo, né? Então você vê toda uma cultura grega por intermédio da romana, toda uma cultura romana no sentido da literatura, da mitologia, mas também da filosofia romana, a questão cristã por intermédio da mãe, depois é lógico que aí ele vai conhecendo também por outros meios, né, a tradição cristã, a própria escritura. Tanto que quando ele leu Hortêncio de Cícero, ele fala, vou buscar essa verdade, vou buscar essa sabedoria. Onde ele vai procurar? Na Bíblia. Sim. Ele procura na Bíblia, mas ele não acha. Ele fala que ele achou ridículo aquele negócio lá. Ele vai ler a Bíblia, ele achou muito bobinha, aquelas historinhas, né? Achou que era só um montinho de palavras, um montinho de letras. Né? Até ele diz que o latim de Cícero era um latim muito mais elegante do que o das Sagradas Escrituras. Enfim, e aí ele vai narrando a trajetória dele, nessa busca, né, que aí se afasta ali da Bíblia, aí ele cai num grupo, que na época dele era muito forte, que era um grupo gnóstico, né, os maniqueus, questão do maniqueísmo, né, que defendia que tinha o sumo bem, o sumo mal, e que o mal se identificava com a questão da matéria, daquilo que era corpóreo. Então os maniqueus eram um tipo, sim, de gnose, a ideia de que, gnose no sentido de que a gente é salvo por algum tipo de conhecimento especial que se tem, né, da fonte originária das coisas. Então o maniqueísmo era um tipo, existiram outros tipos de gnose, e Agostinho ficou ali, alguns anos participando de tudo aquilo. Algumas coisas o levaram, evidentemente, a se aproximar do gnosticismo, então, por exemplo, do maniqueísmo, melhor dizendo, né, que ele tinha muita dúvida sobre a questão do mal, então se Deus existe, de onde vem o mal, por que permite o mal, e aí o maniqueísmo dá uma certa resposta, ou seja, o mal é do sumo mal e o mal se identifica com a matéria. Então, mas depois ele foi vendo que essa resposta tinha problemas, não se sustentava, tinha uma certa insuficiência no entendimento dele, né? E uma coisa que os maniqueus também tinham, essa coisa de primeiro entender para depois acreditar. E Agostinho era meio racionalista, né? Ou seja, valorizava muito a questão da razão, primeiro queria entender para depois ver o que fazia. E os maniqueus parece que era mais ou menos nessa linha, né? Então durante um tempo ele ficou ali, mas depois teve as suas decepções. Aí ele passa pelo ceticismo, ele tem uma fase meio cética, né? Ou seja, ele começa a duvidar, não de tudo. Ele nunca duvidou, por exemplo, que Deus existisse, ele nunca teve dúvida sobre isso. Ele nunca teve dúvida sobre as questões de matemática, né? Mas ele começa realmente a duvidar se o ser humano, se a razão humana tem capacidade e competência de atingir as verdades metafísicas. Ou seja, qual é a natureza de Deus, o que é a alma, qual é a origem da alma, o que é o mal, o que é a liberdade. Esse tipo de pergunta. Né? E aí depois ele acaba indo para a cidade de Milão, e essa ida dele de Roma para a cidade de Milão realmente foi importantíssima, porque lá ele foi, né, para trabalhar lá, enfim, fazer as coisas dele, mas ele acabou lá conhecendo Santo Ambrósio. Ele frequentou a igreja para ouvir os sermões de Ambrósio. Nossa. Não que ele tenha ido
por motivos religiosos. Ele foi lá para julgar o Ambrósio, porque o Ambrósio era famoso, né? Ah, tá. O Ambrósio era famoso. Ele foi ouvir para criticar, né? O Ambrósio tinha aquela coisa, ele tinha a fama de ser um grande orador, né? Quem é esse Então, grande Agostinho, orador? vamos lá ver se o cara é bom mesmo. mesmo. Ele como professor de retórica, né, com toda a sua empáfia, né? Então ele foi lá. Mas ele mesmo diz que se no primeiro momento ele está preocupado com a forma, depois ele começou a se preocupar com o conteúdo, enfim, e aquilo mexeu com ele, muitas coisas que Ambrósio disse, ele dá a entender que muita coisa ele não entendeu, mas são coisas que o impactaram, né? A palavra é viva, né? Então... E aí, de fato, ele vai, enfim, se aproximando do catolicismo, e ali acontece um ponto importante, que é quando ele conhece a tradição platônica, né? Então a tradição platônica, de fato, vai ajudá-lo bastante. Então ele vai se aproximando cada vez mais da igreja, do cristianismo, ainda tinha muitas dúvidas, mas ao mesmo tempo vai conhecendo a tradição platônica, não no sentido de que ele leu textos do próprio Platão, provavelmente não leu quase nada, mas ele conheceu uma vertente do platonismo antigo, que depois recebeu o nome de neoplatonismo. Um autor chamado Plotino, por exemplo, né? E isso também parece que o ajudou muito, principalmente porque a tradição platônica, por intermédio dela, o que Santo Agostinho descobriu? Né? Ele descobriu a vida interior, ele descobriu a importância da interioridade, né? Essa coisa da reflexividade, de voltar sobre si mesmo, né? De fazer essa inspeção, essa análise da alma, do homem interior. Então isso com certeza ele descobre por intermédio desses textos, né? Ele vai ser estimulado a tudo isso. E é lógico que aí nesse processo, no final, ele acaba se convertendo, né? Ele se torna cristão, pede o batismo, etc., depois vira padre, enfim, bispo, né? E era uma das pessoas mais consultadas, digamos assim. Doutor da igreja. Doutor da igreja. Eu tenho um avô, um dos doutores. O nome do meu bisavô é Augustinho, doutor da igreja. Então Que coisa, um nome. O nome do bisavô. Nome Mas, bem... Ô, professor, falando, você comentou da interioridade e tudo mais, quais são os pontos relevantes, então, do pensamento de Santo Agostinho? Tem a interioridade, a graça, né? A questão da graça. Eu diria aquilo que eu falei. Tem 2 títulos dele, que eu mencionei antes e não falei, né? Só apenas fiz menção. Acho que esses 2 títulos, eles resumem bem, né, o pensamento dele no sentido da... Ele é chamado de mestre da interioridade e doutor da graça. O que essas 2 coisas mostram, né? Lógico, tem muita coisa que eu não vou entrar nisso, porque teria muitas questõezinhas. Mas quando se fala que ele é mestre da interioridade, quer dizer que Santo Agostinho deixa bem claro, olha, não adianta buscar a verdade, a sabedoria, Deus, pela exterioridade. Não adianta buscar só pelos sentidos, por aquilo que os meus sentidos captam. Eu preciso aprender a cultivar a vida interior. Sim. E quando ele fala cultivar a vida interior, isso começa evidentemente pelo pensamento, pela inteligência, né? Ou seja, pela minha capacidade mental, né? Então, o ser humano, se por um lado eu tenho ali o meu tato, a minha visão, o meu paladar, né? Mas o ser humano não é só isso, ou seja, e portanto a realidade não se reduz só àquilo que os meus sentidos captam. Então eu preciso entender que existe uma dimensão da realidade que eu aprendo pelo meu pensamento, pela minha mente, e não pelos sentidos. Quando ele entende isso amplia profundamente os horizontes dele. E aí ele vai entendendo que, na realidade, para eu entender o exterior, o mundo, eu tenho que ir de fora para dentro. Não porque fora é ruim, é intrinsecamente mal, como os maniqueus achavam, entendeu? Porque é material, não sei o quê. Não. Eu vou de fora para dentro, eu vou do exterior para o interior, porque o exterior não se auto-explica. Eu só consigo entender o exterior a partir do interior. E, portanto, eu preciso, na realidade, né, para eu poder entender o que são as coisas, por que elas existem, eu preciso reencontrar Deus na minha vida. É isso que ele vai entendendo aos poucos. E para ele é pela via da interioridade, ou seja, a ideia de que o homem habita, o Deus habita o mais íntimo do meu íntimo, né? Eu não sou Deus, eu não sou um pedaço de Deus, não é nada disso. Agostinho não é panteísta, né? Deus está presente em mim, mas ao mesmo tempo ele é transcendente, ou seja, ele está em mim, mas ao mesmo tempo não está. Ele está em mim porque há um vínculo, né? Ele me sustenta, mas ao mesmo tempo ele transcende porque ele é distinto de mim. Então ele é presente e transcendente ao mesmo tempo. Então, essa é uma das grandes questões que o próprio cristianismo até hoje sempre discute, como é que isso é possível do ponto de vista lógico, do ponto de vista racional, né? E então quando ele descobre a via da interioridade, ele de fato encontra Deus ali no seu íntimo, né, no seu mais íntimo, e isso muda tudo, porque aí ele é do exterior para o interior, do interior para o superior. Mas aí eu volto para o exterior de novo, só que quando eu volto de uma outra forma, né? Porque Sim. Para Santo Agostinho é um pressuposto fundamental, que é a ideia de que o pecado original, né, o pecado gerou um duplo esquecimento.
Ou seja, o pecado fez com que o homem esquecesse quem ele é e também esquecesse quem é Deus. Eu não sei quem eu sou, eu não sei quem é Deus. E, portanto, eu já não sei nem mais para que as coisas existem. É um processo de esquecimento meio generalizado, né? Tanto que se ele vivesse hoje em dia, ele diria tudo que nós estamos vivendo hoje. Nossa, Eu diria mais ou menos um desdobramento natural aí. Sim. Professor, deixa eu aproveitar que você comentou isso. Então, hoje, no mundo acadêmico, né, nas universidades e tudo mais, o pensamento de Santo Agostinho ainda é muito relevante? E essas questões que ele discutiu e respondeu, e trouxe luz, ainda é discutida na sala de aula? Por incrível que pareça, sim. É? Por incrível que pareça, por exemplo, Santo Tomás é um autor que tem, pelo menos no meio acadêmico em muitos lugares, tem menos interesse do que Santo Agostinho. E talvez por um motivo muito simples. Sim, eu ia perguntar Entendeu? qual a tua opinião, né? Por que isso? E eu vou deixar falar isso mais no final, Sim, sim. né? Mas me parece que o mundo moderno, o mundo contemporâneo, ele passou muito pela questão da subjetividade. Dessa coisa do subjetivo, do pessoal, entendeu? Daquilo que eu vivencio, do existencial, né? E me parece que Santo Agostinho, nesse aspecto, ele consegue falar mais coisas a esse respeito. Então, a impressão que eu tenho é que o homem moderno contemporâneo, ele consegue ter uma afinidade talvez um pouco maior ali com Agostinho por causa disso, né? Lógico que eu não estou dizendo necessariamente que às vezes quem é moderno e contemporâneo entendeu direito de Santo Agostinho, entendeu? Mas o que eu digo, tem algumas temáticas, algumas questões que acabam chamando a atenção. Da mesma forma que às vezes alguns têm uma certa repulsa para o São Tomás, porque São Tomás às vezes coloca coisas que para o mundo moderno e contemporâneo não são coisas tão agradáveis e palatáveis, digamos assim, né? Depois a gente fala um pouco sobre isso. Mas finalizando o ponto que você tinha dito, me parece que os grandes pontos de Santo Agostinho é esse, ou seja, é a interioridade, a importância de nós cultivarmos a vida interior. Para quê? Para buscar a verdade. Então Agostinho, ele vai ser alguém que mostra a importância da verdade na vida do ser humano. O ser humano não tem como ser feliz fora da verdade. Ou seja, eu só consigo ser feliz se eu encontro a verdade. E a verdade para ele não tem nada de relativo. Né? Ou seja, a verdade, em primeiro lugar, para ele é uma pessoa, é alguém, é Deus, é Cristo. Né? E mesmo do ponto de vista filosófico, a verdade é essa relação que existe entre o que eu penso, o que está na minha mente, e o que corresponde realmente à realidade. Então ele vai ter essa compreensão, né? E ele, lógico, ele vai descobrindo isso aos poucos, né? Com todos os problemas, vícios, pecados, paixões, tudo que ele viveu, as angústias, porque, veja, ele leu o Hortênsios, mas não foi de uma hora para outra que ele encontrou essa verdade, essa sabedoria, levou anos, mais de décadas. Né? O conflito deve ter sido então, grande. Assim, ele se angustiou muito, né? Ele passou por muitas dificuldades, né? Tribulações, conflitos internos. Tanto que ele, assim, a competência literária de Santo Agostinho é uma coisa assustadora. Né? Ou seja, ele descreve com uma maestria a psicologia agostiniana, né? Os conflitos da alma, os conflitos internos, o atrito, né? Da inteligência, da vontade, né? Da própria questão da memória. Então a maneira como ele escreve sobre tudo isso é uma coisa assim fabulosa, né? Ou seja, a maneira como ele descreve o mundo interior do ser humano. E com certeza a partir de muita coisa que ele viveu. E não só do que ele ouviu. Sim. Essa que é a grande questão. Então a questão da interioridade eu diria que é o grande tema. Ele é o grande mestre da interioridade. Ele realmente mostra como que devemos se buscar a verdade, a busca dessa verdade ou do bem, no fundo, é a busca por Deus, mas isso não pode ser só pela exterioridade, é pela interioridade. Perfeito. É pelo pensamento, é pelo cultivo da vida interior, é se entretendo com os meus pensamentos, com aquilo que eu vivencio dentro de mim, ou seja, desses movimentos interiores da alma. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Mas, ao mesmo tempo, então, se tem essa coisa da busca da verdade pela interioridade, entra a questão da graça. Por quê? É o problema do pecado original, é o problema do pecado de Adão. O ser humano caiu sozinho, mas não se levanta sozinho. Sim. O ser humano, ele precisa da ajuda de Deus, ele precisa do auxílio de Deus. Por isso que Agostinho vai dizer, o ser humano caiu por soberba e só volta pela humildade. Sem humildade não vai dar certo. Sim. Né? Então, essa questão da graça, ou seja, de ser humilde, de reconhecer que não sou eu que me salvo, né? Por isso que não é o ser humano que vai resolver o problema do ser humano, segundo Santo Agostinho. Ou seja, se nós temos um planeta, se nós temos um cosmos, se nós temos uma realidade com um monte de caos, com um monte de dificuldades, sim, qual é o primeiro passo?
reconhecer que nós não temos capacidade de resolver isso sozinho. Nós precisamos de Deus. Ou seja, a autossuficiência é uma ilusão. Uma autonomia absoluta é uma ilusão, segundo Agostinho. E ele fala, esse é o grande problema. Lógico que ele viveu muito nessa vida dele. Então, a graça não substitui a natureza, mas a natureza sozinha também, sem a graça, não tem como. Então, o pecado original feriu a natureza humana. E o único que pode consertar a imagem de Deus em nós, essa natureza humana, é aquele que nos criou. Né? Por intermédio de Cristo, enfim. Então, ele, conforme vai se converter, vai defender isso. Por intermédio de Cristo, da igreja que Cristo deixou, que nós recebemos essa graça que vai nos restaurando. Então eu diria que a interioridade e a questão da graça são os dois pontos e que convergem. E que convergem em que ponto? Na busca da verdade. Eu devo buscar a verdade. Porque no fundo, é aquela história que ele vai dizer, né? Fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em vós. Ou seja, eu não só fui feito por Deus, eu fui feito para Deus. Se eu fui feito para Deus, todo esse desejo natural que o ser humano tem do bem, da verdade, da felicidade, no fundo é o desejo por Deus. Né? Mas, então, esse desejo por Deus é o desejo pela verdade, é o desejo pela felicidade. E o ser humano começa a encontrar isso na medida que ele vai para a via da interioridade. Mas se ele não se abre à graça, ele não consegue efetivar isso. Então, no fundo, eu busco a verdade pela interioridade, mas eu preciso da graça para poder atingir essa verdade. Porque no limite, no fundo, não sou eu que encontro a verdade. É a verdade que me encontra. Incrível. É ela que me encontra. É ela que me toca. Quando estou aberto, ela pode me Entendeu? encontrar. Ou seja, ela me encontra, ela me toca, ela me chama. Né? Agora, é ela que toma a iniciativa, é ele que me ama por primeiro. Qual a resposta que você vai dar? Já é uma outra discussão. Sim, perfeito. Então, em conclusão, né, Santo Agostinho, a centralidade do pensamento passa pela interioridade, a busca da graça, né, ou seja, a abertura, a necessidade da graça, graça. Exato. E aí a convergência para o encontro com a verdade, que na verdade... Eu preciso dessas duas coisas, né? Porque a verdade pela interioridade, por quê? Porque Deus habita o meu íntimo, ele é o mestre interior, ele é a própria verdade. Mas ao mesmo tempo, por que só a via da interioridade não basta? Porque esse próprio mestre interior, ele também é o próprio verbo que se fez carne. E se humilhou e deu a vida para nos salvar. Então, ele nos ensinou também a via da humildade. Né? E, portanto, é ali que eu me abro à graça e reconheço a sua necessidade. Então, pela interioridade, pela graça, é que eu tenho condições de atingir a felicidade na medida em que eu vou atingindo essa verdade que é o próprio Deus. Perfeito. É incrível, né? A gente vê como hoje aqui está sendo um ponto para a gente pensar como tem profundidade para a gente entrar na vida de Santo Agostinho e tanto aprender para poder também ensinar, né? E trazer cada vez mais almas aí para Cristo. E falamos aí de São Tomé de Aquino. Queria saber um pouquinho quem foi São Tomé de Aquino. São Tomás. São Tomás, perdão, gente. São Tomás, perdão. São Tomé aí fica São difícil. Tomé. Mas... São Tomás, né? gente. São Tomé, não sei já. Não, mas tranquilo, Perdão. acontece. São Tomás aí, veja bem, já é um outro contexto, né? São Tomás de Aquino, nós estamos falando de um autor já do século XIII, portanto, bem do contexto medieval, né? Santo Agostinho não é medieval, ou seja, às vezes o pessoal coloca Santo Agostinho na Idade Média, não tem nada a ver. Ele está no final do que a gente chama de Antiguidade Tardia, século IV e V, né? Período da patrística, como eu falei. Tomás já está no período da escolástica, né? Então a escolástica é o pensamento medieval propriamente dito, que tem a pré-escolástica a partir do século IX, mas a escolástica propriamente dita a partir do século XI, com Santo Anselmo, depois toda essa estrutura bem mais desenvolvida da escolástica, que vai ser do século XII, e principalmente do século XIII, que é o século de São Tomás. Né? Ele que nasceu mais ou menos ali, ou no final de 2024, ou início de 1225, né? 1224, 1225, a discussão nesse sentido, né? E acho que morreu em 1274, uma coisa assim. Então, contexto do século XIII, principalmente. Isso já diz muito, porque você imagina, é um autor então que já nasce numa família católica, muito influente, né? Com 5 anos de idade já foi para o mosteiro, no Cassino, né? Teve toda uma educação com os monges, etc. e tal, e estudou também artes liberais, educação clássica, a questão do trivium, quadrivium, né? Então isso vai ter um peso enorme. Então desde pequeno se mostrou uma pessoa diferente de Santo Agostinho, né? Agostinho tem todas as paixões, todo não sei o quê, ou seja, vivenciou tudo aquilo, experimentou a misericórdia, a graça, não sei o quê. São Tomás é óbvio que ele também vai falar da graça de Deus, da necessidade de tudo isso. Em nenhum momento ele vai ficar se vangloriando, se colocando.
Mas você vê, são histórias diferentes, é isso que eu quero dizer. Sim. Né? Alguém que já vem de um outro tipo de família, um outro contexto, desde pequeno já mostrava esse amor por Deus, essa disposição, teve todo um tipo de formação mosteiro, a família queria que ele ficasse mais no contexto monástico, porém, ele conheceu, na época surgiu as ordens, né, mendicantes, né, como os franciscanos, os dominicanos, né, e ele se identificou muito com a ordem de São Domingos, que é a ordem dos pregadores, né, dos dominicanos, e queria fazer parte daquilo todo, né, tentou, mas a família não aceitava muito, né, até os irmãos o pegaram, tentaram forçar, ele não sei, enfim, ficou meio recluso, mas depois a família acabou autorizando, e ele de fato desenvolveu a sua formação nos dominicanos, né, estudou bastante, São Alberto Magno, né, foi o grande mestre dele, né, e a diferença é que nesse processo todo, São Tomás também, desde jovem, né, estudou na Universidade de Paris, enfim, com Alberto Magno, depois na Alemanha, enfim, e foi professor, foi mestre, né, na Universidade de Paris, junto com São Boaventura, né, São Boaventura com franciscano, ele com dominicano, e viveu todas as polêmicas e discussões que tinha na Universidade de Paris no século XIII, né. Agora, o que vai marcar muito o pensamento de São Tomás, e é muito comum dizerem isso, né, que São Tomás se aproximou mais do pensamento de Aristóteles, né, enquanto Santo Agostinho teria mais próximo do pensamento de Platão. Isso é uma simplificação muito perigosa, né, as coisas não são tão simples assim, entendeu? Toma muito cuidado, porque a maioria dos livros acabam reproduzindo esses estereótipos. Essa é a verdade. Primeiro, foi o que eu falei, Santo Agostinho provavelmente nem não leu quase nada de Platão, muito mais Plotino, neoplatonismo. Mas ao mesmo tempo também conhecia lá algumas coisas do Aristóteles. Santo Tomás, de fato, ele teve muito mais acesso ao pensamento de Aristóteles, né, eu digo a obras que Santo Agostinho não teve. Só que Santo Tomás, o que acontece? Ele leu Aristóteles, foi um dos grandes comentadores de Aristóteles, tem obras que ele explica o Aristóteles, e tem obras que, além dele comentar e explicar o Aristóteles, ele muitas vezes complementa o Aristóteles, ou às vezes até corrige alguma coisa ou outra que ele achava que estava errado. Só que além de Aristóteles, Santo Tomás, ele leu os padres da igreja. Um dos autores que ele cita na Suma Teológica é Santo Agostinho. Então Tomás também vai ter uma produtividade intelectual enorme, produziu um monte de coisa, né? Morreu cedo, enfim. Tinha uma vida espiritual muito profunda, né? Esse amor a Deus também de maneira muito intensa. E portanto, se por um lado tem a questão do Aristóteles, né? Porque até mais ou menos o século XI, final do século XI, por aí, início do XII, muitas obras de Aristóteles, pelo menos segundo a historiografia oficial, né, muitas obras de Aristóteles não eram conhecidas, não circulavam no Ocidente. E a partir do trabalho dos árabes, né, ali do século XI, início do XII, essas obras começaram a circular mais. E aí no século XIII já circulava muito mais, né? E aí o São Tomás se beneficiou evidentemente disso. Mas ele conhecia também muita coisa de Platão, muitos textos de Platão, né? Conhecia os padres da igreja, como eu falei, Santo Agostinho, os autores que ele mais cita na Suma Teológica, né? E outros, São João Damasceno, por exemplo, tinha uma obra chamada Fé Ortodoxa, que São Tomás cita, assim, né? E o que é interessante, a gente vê o tipo, só para um anexo aqui, né, uma observação, né? Pelo tipo de educação que eles recebiam. Você pega, por exemplo, uma obra que São Tomás produziu, chamada... são comentários aos evangelhos, eu esqueci o nome agora, meu Deus. Estou com a legenda áurea na cabeça, mas não é esse nome, né? É um outro termo. Mas são comentários que ele faz aos evangelhos, né? E que na realidade não é comentário dele. O que ele faz? Ele pega tipo um trecho do evangelho de Marcos, Mateus, e ele comenta a partir dos padres da igreja. E muitas vezes ele escreveu tudo aquilo ali de memória. Ou seja, você tem não sei quantas obras, não sei quantos autores, e ele tinha tudo aquilo de memória. De memória, nossa. Capacidade de percebe a genialidade aí. a genialidade. Não é à toa que ele é chamado doutor angélico. Né? Por que aquela expressão? Ele também é doutor da igreja, né? Santo Agostinho é chamado doutor de Hipona, né? Doutor da graça. São Tomás é chamado doutor angélico, porque a ideia é de que ele tinha uma inteligência angélica, com anjos, assim, uma inteligência parecida com a dos anjos. Então, assim, mas isso mostra também o método, ou seja, a educação clássica, ela valorizava muito a questão da memorização, que foi satanizada
na educação contemporânea. Sim. Porque começa aquelas expressões bestas e bobas, né? O que adianta decorar se não adianta entender, não sei mais o quê, né? Sim, com certeza, não adianta só você decorar sem entender, mas como é que você vai entender sem ter decorado? Ou seja, a educação clássica, ela mostra com toda a clareza que a inteligência, ela trabalha a partir daquilo que vem pelos sentidos e que se torna presente na imaginação e na memória. Portanto, a inteligência, ela funciona a partir daquilo que está na memória e na imaginação. Por isso que uma criança até 12 anos de idade, o que você faz? Você procura educar bem a imaginação dela e a memória dela, colocando ali um monte de coisas boas e verdadeiras. Porque a inteligência vai ter material farto depois para poder se desenvolver. Entendeu? Aí você quer que uma criança de 7 anos, por exemplo, fica debatendo um monte de coisas que ela não tem a mínima noção. Ela não ouviu falar nada. Né? Mas tem que desenvolver o raciocínio crítico. Em cima do vazio? Em cima do quê? Entendeu? Então, assim. Tem todo um isso porquê, só né? Isso tem todo um porquê. Mas, enfim, voltando para a nossa questão, então, quando falamos de São Tomás, nós estamos falando desse grande autor, desse grande pensador do século XIII, né? E que, portanto, se por um lado vai ter toda essa influência em relação com a tradição aristotélica, também vai ter com os padres da igreja, com a Bíblia, né? Com Platão, entendeu? Com um autor muito importante chamado Pseudo Dionísio Areopagita, né? Que o autor exato a gente não sabe quem foi, mas tem esse nome, né? Há um conjunto de textos que ele produziu que vai ser muito influente na Idade Média. Da mesma forma que São Tomás, é interessante a postura dele, né? Porque na época, né, nesse contexto dele, tinha também a filosofia árabe, né? E a filosofia judaica. Então, autores como Avicena, né? Averroes, né? Que é anteriores a ele, ou, por exemplo, Moisés Maimônides, né? Ou Avicebron, que eram judeus, ele tinha um certo conhecimento dessas filosofias, né? Dessas posturas, dessas escolas judaicas e islâmicas, né? Então é interessante como ele tinha essa preocupação também, né? De discutir, de debater, de dialogar, não no sentido de achar que tudo é verdadeiro, não é isso, mas de entender o que o outro estava dizendo e, é lógico, ver onde está a verdade. Porque existia também as interpretações desses autores em relação a Aristóteles. E aí, num primeiro momento, houve um conflito, né? Ou seja, muitos entenderam que o aristotelismo era incompatível com a fé católica, com o cristianismo. E Santo Tomás procurou mostrar que não, que na realidade o problema não estava tanto em Aristóteles, segundo ele, mas estava na interpretação que um filósofo árabe chamado Averroes fazia do Aristóteles. Né? E aí, enfim, ele entra em toda essa discussão. E nesse contexto todo, é lógico, vai ter também uma produtividade intelectual enorme. Né? Vai escrever a Suma Teológica, Suma contra os Gentios, né? Vários comentários, partes da Bíblia, como eu falei, os Evangelhos, né? E, enfim, hinos litúrgicos, né? Tem várias músicas que a gente canta até hoje na missa, né? Do corpo de Cristo, sim. Né? Do Corpus Christi, então, assim, orações, você tem orações, entendeu? Textos polêmicos, né? Tratados de filosofia, outros mais de teologia. Então, assim, um monte de coisa que São Tomás produziu. Né? E, de fato, a presença e a influência dele também vai ser muito forte na tradição ocidental. Sim, aí a igreja recomenda, que para nós, né, para os leigos, você não escuta muito falar de Santo Tomás. Né? Você escuta falar de Santo Tomás e estuda Santo Tomás na universidade, na faculdade, e dentro da igreja, no contexto pastoral, muito pouco se fala. Porque existe uma certa ideia equivocada de algumas pessoas, e muitos repetem isso, seja de um lado mais progressista ou outros mais tradicionais, sei lá. Alguns colocam, às vezes, que a partir do Concílio Vaticano II, na década de 60, a igreja teria abandonado São Tomás. Né? Ou seja, é como se antes os papas anteriores, documentos anteriores, recomendavam o estudo de São Tomás, né? Seja da filosofia, da teologia. Papa Leão XIII, né, por exemplo, no final do século XIX, escreveu uma obra, né, uma encíclica chamada Aeterni Patris, onde ele recomenda, ele fala da filosofia cristã e deixa bem claro que tem ali a importância da patrística, dos escolásticos, elogia muita gente, mas ele fala Santo Tomás é a grande referência. Então, Tomás de Aquino é o chamado doutor comum, né, como se fosse o doutor dos doutores. Então, de fato, Leão XIII faz isso, né? E outros papas também, São Pio X, enfim, vão deixar bem claro, ide a Tomás,
né? Veja como Santo Tomás estudou, a sua metodologia, a filosofia, a teologia. Então, nos seminários, em vários lugares, isso sempre foi a grande referência, porque é a ideia de que São Tomás ele foi capaz de fazer uma síntese tão elevada que não teve um terceiro, ou seja, é a ideia de que o primeiro teria sido Santo Agostinho, teria Certo. já ido bem longe, mas foi até onde dava, né? Depois veio um outro, que também é lógico que se beneficiou de muita coisa que já tinha acontecido depois de Agostinho, e foi muito mais longe, né? Então a igreja recomenda realmente. E aí é falso quando se diz, mas o Vaticano II mudou. Não. Tem documentos do Vaticano II que deixa bem claro que Santo Tomás continua sendo referência, né? Você tem outros documentos também, né, mesmo dos papas posteriores, Paulo VI, São João Paulo II, etc., que também vão recomendar Santo Tomás. Às vezes pode mudar, às vezes o estilo, o modo dessa recomendação, algumas observações um pouco diferentes, mas o estudo do tomismo, do pensamento de Santo Tomás, continua sendo referência. Não no sentido, é lógico, as pessoas podem entender errado, então eu só devo estudar São Tomás. Não é isso, né? Da mesma forma que para a igreja, patrísticos, padres da igreja, também são muito importantes. Ou seja, é fundamental estudar patrística, por quê? Porque foi justamente na época da patrística que foi elaborado os primeiros dogmas e condenado um monte de heresia, que continua viva até hoje. Tanto que eu brinco com meus alunos, eu falo que a patrística é o melhor antivírus, né, que você tem. Ou seja, o cara que estuda patrística direito, os padres da igreja, o que eles disseram, por que disseram, ele vai ter um antivírus potentíssimo contra um monte de heresias que está solto aí dentro da igreja e fora da igreja. Sim. Né? Então, patrística é fundamental. Agora, Santo Tomás, ele é altamente recomendado por causa da síntese que ele fez. Né? Ou seja, a maneira... Você tem dois pontos. Primeiro, do ponto de vista do método. Né? Aquela coisa, não importa quem diz a verdade, o que importa é ser a verdade. Fé e razão tem que caminhar junto e por aí vai. Então, metodologicamente, São Tomás já ensina um monte de coisa. Né? E além do ponto de vista do método, tem, lógico, a sua doutrina, né? Tanto na filosofia quanto na teologia, que também são extremamente profundas. Evidente que tem alguns pontos do pensamento de São Tomás, principalmente da sua cosmologia, que se apresentam como superados. Né? Mas se você pega antropologia, metafísica, ética, ali para mim continua valendo os elementos que ele usou. Sim. Até hoje. Sim. Entendeu? Então, de fato, a igreja recomenda muito São Tomás por causa disso. Ou seja, tem a sua doutrina filosófica e teológica, tem o seu método, mas principalmente eu diria o seguinte: a igreja recomenda Tomás porque Tomás nos dá princípios, critérios, que nos dão uma segurança forte, você entendeu? Não só na busca da verdade, mas também na nossos estudos e reflexões filosóficas, teológicas, e até para a gente poder compreender melhor a nossa fé. Eu diria nesse sentido. Professor, aproveitando isso, deixa eu fazer uma pergunta que, assim, para quem, né, está nos assistindo, como que Santo Tomás, é isso que não ficou ainda para mim satisfatório, né? Como que Santo Tomás pode ser alcançado, né, pelo leigo simples da paróquia, um cristão que quer ser melhor, uma pessoa que quer ser melhor, né? Não só no contexto religioso, mas no contexto filosófico mesmo. Como eu me torno uma pessoa melhor lendo e aprendendo sobre Santo Tomás, Santo Agostinho também, mas principalmente Santo Tomás, que eu tenho muito mais de 20 anos, né, de caminhada como cristão, como católico, e eu acho que não me lembro nunca De ter ouvido falar. Assim, a gente conhece porque a gente vai atrás, mas de uma paróquia ou num curso, Uma alguém... formação. Uma formação. Por isso que eu estou falando. Infelizmente, na maioria dos cursos de filosofia e teologia ligados à igreja, e portanto onde os padres estudaram, fala-se muito pouco. Essa é a verdade. O ponto central, foi o que eu falei, é que alguns, usando a desculpa de que depois do Concílio Vaticano II, ou no Vaticano II, a igreja disse, como se a igreja tivesse dito, não precisamos mais de São Tomás de Aquino. Isso é falso, é isso que eu estou dizendo. Porque não precisa mais, Isso é por falso. quê? Quem Entendeu? é que está dizendo que não precisa mais? Né? O modernismo e o progressismo que tomou conta de alguns ambientes dentro da igreja. Porque não é interessante, porque vai trazer transformação. Então, no fundo, infelizmente, a coisa ficou muito ideológica, essa é a verdade. Então, foi o que eu falei, um certo tipo de postura e mentalidade invadiu determinados ambientes, tanto acadêmicos como os eclesiásticos, e muitos começaram a entender que estudar Santo Agostinho e São Tomás era perda de tempo, era uma coisa superada, e que, no fundo, a própria igreja, repito,
A igreja pós-conciliar, depois do Concílio Vaticano II, falou, olha, não precisamos de mais nada disso. E isso é falso, porque você tem um monte de documentos que mostram que isso é mentira. Isso não tem nada a ver. Agora, é óbvio que do ponto de vista prático, o que aconteceu? As paróquias e as pessoas realmente pararam de ouvir isso. Ninguém sabe nem que isso existe. E é uma pena. Ouve o nome, ouve não sei o quê. Rico. Agora, o que fazer? A vantagem hoje é que nós temos a internet. Então, a internet, nesse ponto, apesar de ter muitas coisas complicadas, digamos assim, mas ela também tem muita coisa boa. Sim, então, você vai encontrar na internet pessoas sérias, boas, que apresentam ali cursos sobre Santo Agostinho, sobre Santo Tomás, etc. e tal. Inclusive, professor, qual que é o seu Instagram? Só Ah, um parênteses, por favor. né? Seu Instagram, seu YouTube. Pra Quem gente quiser acessar me isso. acompanhar, eu tô no Instagram, é só procurar por Joel Gracioso, tô também no YouTube, tem um canal meu com mais de 200 vídeos de graça lá, e tanto um quanto o outro é só procurar por Joel Gracioso. Joel Gracioso apenas. Exato, não põe professor, é só Joel Gracioso no Instagram e no YouTube. E tem meu site, né, que é www.joelgracioso.com.br. Meu site tem artigos, tem os vídeos lá, tudo gratuito, e dentro do site tem uma plataforma chamada Studium, em latim, né? STU, né? Studium. Aí é só clicar no Studium, que aí ela vai abrir todos os cursos que tem lá. Então tem vários cursos sobre Santo Agostinho, Sim, né? Perfeito. Tem os cursos, são cursos gravados, enfim, eu estou reformulando algumas coisas, em termos de material complementar. E vai entrar agora um curso sobre Santo Tomás, né? Depois também um outro sobre a sabedoria dos medievais, etc. E por aí vai. Então, aos poucos, porque, enfim, minha vida é muito louca, não tenho muito tempo para fazer gravação, mas eu pretendo disponibilizando. Então, quem tiver interesse, quiser mesmo ser meu aluno. Perfeito, a gente recomenda, né, Lu? Sim, recomendamos. Eu vou colocar todos os links das redes sociais do professor, vou colocar no primeiro comentário aqui do vídeo do YouTube, então vocês podem acessar facilmente. E sigam o professor e façam os cursos dele. Mais de 5 mil alunos, né, professor? Eu já tive mais de 5 mil alunos. Mais de 5 mil alunos. E agora eu gostaria de saber o seguinte: quais as características do pensamento tomista? Então, quando a gente, dando continuidade ao que a gente está falando, ou seja, é justamente por esses pontos que a igreja vai recomendar São Tomás. Ou seja, São Tomás, por exemplo, ele vai ter, lógico, Santo Agostinho também, né, mas cada um do seu jeito, uma preocupação muito grande de conciliar fé e razão. Essa ideia de que fé e razão não pode haver uma oposição, uma contradição. Se Deus é um só, a verdade é uma só, a verdade que a fé ensina não pode se contradizer a verdade que a razão ensina. Então ele vai, lógico, do jeito dele, repito, Santo Agostinho também, mas existem algumas diferenças entre eles, como eles pensam essa relação entre fé e razão, né? Mas eles partem justamente desse entendimento, que não pode haver contradição, não pode haver oposição, apesar de serem diferentes, elas precisam caminhar juntas. Então o filósofo, ele vai argumentar, o teólogo também, segundo São Tomás. Só que o filósofo vai argumentar a partir de argumentos naturais, ou seja, baseado na luz natural da razão. E o teólogo, ele usa argumentos já pressupondo a questão da fé ou daquilo que vem da revelação. Então esse é um primeiro ponto, ou seja, uma primeira característica, né, do pensamento cristão, mas principalmente ali do tomismo, essa articulação, esse caminhar junto de fé e razão, filosofia e teologia. A segunda coisa, que também é muito importante no tomismo, é o seu realismo, né? Realismo em que sentido? Essa ideia de que o pensamento, a filosofia, ela deve partir justamente da observação da realidade e essa compreensão que o ser humano pode conhecer a realidade, ele pode conhecer o ser. Ou seja, o nosso conhecimento, ele não esgota o que as coisas são. Existe uma limitação no nosso conhecimento. Mas mesmo sendo limitado, eu não conheço só aparências, eu não conheço só fenômenos, né? E o mundo moderno colocou tudo isso muito em dúvida, né? Ou seja, a ideia de que eu não conheço a realidade, eu conheço o fenômeno, eu conheço a coisa do jeito que ela parece para mim. Muito subjetivo, exato, né? Exato. Então, o mundo moderno, vários autores foram frisando vários desses pontos. Então, São Tomás, ele vai deixar bem claro, nós conhecemos sim as coisas a modo humano, a gente conhece do jeito humano. Agora, dizer que é do jeito humano não quer dizer, então, que eu não conheço a coisa em si mesma. Eu não sei o que ela é nela mesma. Eu só sei o que ela é para mim. Sim. Não, uma coisa é o que a coisa é para mim, mas outra coisa é o que ela é nela mesma. Então é a ideia de que eu sou capaz de conhecer a realidade tal como ela é. Mesmo que seja uma coisa difícil, complicada, né? Mesmo que o meu conhecimento não esgote nem o que é uma abelha, mas eu sou capaz de conhecer o que é uma abelha. Essa é a ideia. Esse ponto é fundamental, esse realismo. Uma terceira coisa é o respeito à tradição. Esse diálogo com a tradição, essa coisa de que ninguém parte do nada, você entendeu? Que é a famosa frase dos medievais também, né? Somos anões nos ombros de gigantes.
Ou seja, pô, nós vemos mais longe. Sim, a gente vê mais longe, nós somos anões, mas por que que eu vejo mais longe? Porque eu estou sobre ombros de gigantes. Sim. Isso é uma gratidão à tradição. É você reconhecer que existiam pessoas antes de você que deixou todo um legado, Sim. né? Que você não parte do nada. Infelizmente, o espírito da modernidade muitas vezes rompeu com isso, né? O Descartes, enfim, outros autores. Então, mas ao mesmo tempo que ele tem esse vínculo com a tradição, esse diálogo com a tradição, isso não quer dizer que não possa haver pesquisa, isso não quer dizer que aquilo que eu recebi ou aquilo até que foi entendido, lógico que pode ser aprofundado e ampliado. E o tomismo também vai ter isso. Então, por isso que São Tomás vai dizer, não importa quem disse a verdade, o que importa é se é verdade, né? E mesmo que a gente recebeu todo um legado, coisas que já entendemos, que é verdadeira, pô, legal, mas repito, a própria vida é dinâmica, então você muitas vezes vai ter que ampliar e aprofundar aquilo. Sim. Então esses são os pontos centrais, quer dizer, repito, essa conciliação de filosofia e teologia, esse realismo, posso conhecer a realidade tal como ela é, apesar dos limites do conhecimento humano, né? O diálogo e o respeito à tradição, e ao mesmo tempo essa postura investigativa, né, de aprofundamento conforme as condições e a necessidade. Então o tomismo, de fato, ele vai nos fornecer critérios e princípios seguros para que a gente evite um monte de armadilhas, né? Essa que é a grande questão. Então, se você pegar o relativismo, o ceticismo, o subjetivismo, o niilismo, o historicismo, ou seja, um monte de coisa que é tão forte hoje em dia, me parece que o tomismo ele tem condições, sim, né, de nos dar critérios e princípios para que a gente não caia nessas armadilhas. Perfeito. E, professor, fazendo uma relação entre Santo Agostinho e Santo Tomás, então, Santo Agostinho é a interioridade, Santo Tomás é mais realista ali, mais sistemático para fora. Faz sentido dizer isso? Assim, a partir da observação da obra de Deus, né, empírica, Santo Tomás, e Santo Agostinho a partir da busca interior, né? Pro Agostinho, foi o que eu falei, vai ter diferenças, ou seja, Santo Agostinho entende também que existe o conhecimento sensível, existe o mundo exterior, o universo é um grande signo, né? A ideia de que a beleza das criaturas é um reflexo da beleza do Criador. Ele não nega isso. Só que para ele é aquela história, eu só consigo ver o mundo como um signo, um sinal, parece que se antes eu percorri o caminho da interioridade e descobri outras coisas antes. Entendeu? Certo. Porque é como se fosse assim, eu preciso ir para a interioridade para superar o esquecimento de Deus, eu preciso lembrar quem é Deus. Aí alguém vai dizer, não, mas eu não tenho que lembrar primeiro quem eu sou? Sim, mas para Santo Agostinho você só consegue lembrar quem você é se você antes lembrou quem é Deus. Porque só pode dizer quem é você para você aquele que te criou. Então, na medida que eu reencontro Deus e lembro quem é Deus, Deus me ajuda a lembrar quem eu sou. Bonito Sim, isso. sim. E aí eu volto. E aí é que interessante. Quando eu volto, eu olho para o mundo de uma maneira diferente. Diferente. E o impacto Porque aí também é eu lembrei diferente. quem é Deus, lembrei quem eu sou. Quando eu lembro quem eu sou, eu vou olhar para a árvore e vou olhar para o sol e vou olhar para o animal com uma postura interrogativa. Porque eu vou lembrar que eu sou um ser humano feito à imagem de Deus, capaz de interrogar a coisa. Ou seja, eu não vou ficar embasbacado com a beleza da criatura a tal ponto de ficar adorando a criatura em vez do Criador. Certo. Você percebe? Perfeito. Essa é a ideia dele. Então, de fato, a questão da interioridade, a questão da graça, isso vai estar também em Tomás. São Tomás valoriza também a questão da vida interior, a necessidade da graça. Porém, como tem esse elemento aristotélico mais forte, é a ideia de que o conhecimento humano, de fato, começa pelos sentidos e todo conhecimento intelectual depende desse conhecimento sensível. Então, em São Tomás vai ter toda aquela coisa do processo de abstração, que em Santo Agostinho não tem do mesmo jeito. Alguns defendem, não, mas Agostinho também tem processo de abstração, não sei. Me parece que não, eu acho que é uma certa forçação, né? Uhum. Mas em Tomás, de fato, tem esse processo de abstração, que vem bem de Aristóteles. Começa pelo particular para chegar no universal, começa pelo sensível para chegar no inteligível, né? Então, eu não tenho conhecimento direto de Deus, eu parto dos efeitos para chegar até a causa. Então, ele como bom escolástico, e aí é um ponto que a gente não pode esquecer, né? A escolástica é o método e o pensamento medieval. Então, quando você pega a Suma Teológica, que ele fala lá, dividido em questões, né? Partes e questões. Primeira questão. Aí na primeira questão vai ter os artigos. Dentro de um artigo vai ter um de um lado e do outro. Aí depois que vem a posição dele, depois a análise das objeções. Essa maneira lógica, estruturada, isso é escolástica. É a ideia de que você tem que pegar um problema, analisar de um lado, analisar do outro, né? Ver o seu posicionamento, porque você concorda com ele, mas depois tem que responder porque não concordou com o outro. E demonstrar de fato racionalmente isso. Então, em Agostinho, você tem toda uma racionalidade, você tem toda uma filosofia,
mas é muito misturado com poesia, com literatura. São Tomás não. O estilo é outro. Eu diria, vou dar um exemplo. Você pega as Confissões, né? Livro 10º, item 27, uma coisa assim. Tarde te amei, ó beleza tão nova, tão antiga. Tarde demais eu te amei. Eis que estava dentro de mim, eu estava do lado de fora. Eu me afastei de ti, mas o Senhor nunca se afastou de mim. Tu gritaste, rompeste a minha surdez. Entendeu? Veja, tá carregado de filosofia, mas de poesia. De literatura, de espiritualidade. Tomás não. São Tomás é tá, entendeu? A é B. B é C, A é C, pronto. Era isso que eu queria, Lu, desculpa. Entendeu? Isso que eu queria dizer, assim, comentar, né, se faz sentido. Até os dois, você se atrair mais para um ou para outro, encontrar a verdade a partir do estudo de cada um, combinando com a sua personalidade também, né? Só tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, às vezes o pessoal coloca muito isso, né? Que Santo Agostinho é muito sentimento e emoção, não é tanto razão. E Santo Tomás era um racionalista de plantão, entendeu? Não, eu vejo assim, os dois têm razão. Os dois usam a razão, tem a demonstração lógica e racional, mas o estilo é muito diferente. Perguntavam muito pro Papa Bento XVI, por que é comum as pessoas se identificarem mais rápido com Santo Agostinho do que com Santo Tomás? E ele respondia, ele fala, porque Santo Agostinho, quando escreve, ele fala de coração para coração. Santo Tomás, ele tem isso, mas para você chegar nisso, tem que passar por várias outras camadas. Sim. Entendeu? Essa é o X da questão. Perfeito, tá claro. Muito bom. Então, levando em consideração essa sociedade contemporânea, esse mundo tão doido que a gente está vivendo hoje, como que a gente consegue, como que eles podem nos ajudar? São Tomás e... Olha, eu Santo diria Agostinho. que, em primeiro lugar, tem um ponto comum aí, né? Acho que, como eu já falei, tanto Agostinho quanto Tomás vão defender a necessidade de fé e razão caminhar juntos. Nós vemos uma sociedade que separou totalmente isso. Sim. Então a gente sabe que desde o final do século XVI e depois do século XVII, né, ciência e religião, fé e razão não se comunicam, são coisas meio proibidas. Né? Você tem que fazer uma escolha radical, uma ou outra, ou. Enquanto que Agostinho na patrística e Tomás na escolástica, no século XIII, vai dizer não. A fé e a razão são coisas distintas, sim, são diferentes, mas precisam dialogar, precisam caminhar juntas, porque a verdade é uma só. Então, que já é uma diferença também com o mundo atual, com a sociedade atual. Por isso que eu falo. Então, eu acho que uma das coisas que eles podem nos ensinar, nos ajudar, é tentar resgatar esse diálogo entre fé e razão. E que a verdade é uma só, não... Exato. A minha verdade, a sua, do outro. Então, acho que esse é um ponto que eu acho que vale muito a pena estudar o que eles disseram sobre isso, né? Lógico, e que tipo de argumentos eles apresentam para defender esse tipo de coisa. Santo Agostinho, aí eu volto naquilo de novo, né? Acho que Santo Agostinho, por que ele acaba, às vezes, chamando a atenção mais rápido? Como o mundo moderno e contemporâneo foi muito para essa coisa existencial, subjetiva, e como ele fala muito da interioridade, de descobrir Deus no interior da sua alma, pela introspecção e não sei o quê, pela via da interioridade, eu acho que ele acaba sendo um autor, né, muito interessante, mostrando que na medida em que o ser humano vai percorrendo essa via da interioridade, o ser humano vai vendo que ele não se autoexplica. Então, eu acho que Santo Agostinho, ele pode ajudar muito no sentido de ajudar as pessoas a compreenderem que o ser humano não é causa de si mesmo, que a existência e a vida têm sentido. Mas essa existência, essa vida tem sentido na medida em que a gente vai reencontrando Deus na nossa vida. Né? E eu acho que tem textos maravilhosos e argumentos que ele apresenta a partir da experiência que ele viveu, né? E do que ele foi estudando também, enfim, da sua genialidade, da sua fé. Então eu acho que o grande ponto é esse, quer dizer, o que Agostinho fala da questão existencial, porque no fundo o que ele mostra é isso, né? É um ser humano que busca, é um ser humano que está em conflito, é um ser humano que tem angústia, é um ser humano que tem medo, vazio, é um ser humano que cai e levanta, escravo de paixões desordenadas. Por isso que eu brinco, você vai ler as confissões, não tem como você não se identificar com alguma coisa. Isso ali. que eu estava pensando aqui, como parecido com o ser humano. Né? Não tem como. Sim. A antropologia agostiniana frisa bem isso, ou seja, por um lado o ser humano foi criado por Deus, em imagem e semelhança de Deus, tá? Esse é o lado bom da história. Por outro lado, ele é filho de Adão. Ele é ferido. Sim. Então, por isso que quando ele fala das paixões, dos vícios, né, dos conflitos internos,
Então, eu acho que Santo Agostinho ele é muito interessante nesse sentido, para ele mostrar esse lado existencial, a importância da vida interior, né? E principalmente da pessoa entender que eu entendo o tempo a partir da eternidade, e não o contrário. Eu entendo o visível a partir do invisível, né? E, portanto, mostrar para nós a importância da humildade de reconhecer a nossa miséria, a nossa pequenez e a necessidade da graça. Então, acho que a vida dele, o pensamento dele, mostra para isso. Né? Essa coisa da interioridade da graça, como eu disse, e essa questão existencial. E Santo Tomás, eu vejo que ele pode nos ajudar muito também, além da relação entre fé e razão, mostrar que a estrutura natural do ser humano não é só a dimensão sensível. O ser humano tem o seu corpo, mas ele também tem a sua inteligência, ele tem a sua vontade, ele é capaz realmente de compreender as coisas. Ele é capaz de entender a realidade tal como ela é, mesmo entendendo que o conhecimento humano tem os seus limites. Então, e as questões éticas, ou seja, eu acho que a antropologia tomista, a ética tomista e os fundamentos metafísicos, eu acho que nesses pontos São Tomás talvez também nos ajude a dialogar melhor com essa crise que nós vemos hoje e os questionamentos que tem hoje em dia. Perfeito. E se você tivesse, professor, tivesse que nos deixar uma frase, tanto de Santo Agostinho quanto de São Tomás, que ainda ecoa no seu coração, o que seria? Tem duas frases que para mim é fundamental, né? As Confissões, quando Santo Agostinho diz, né? Fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousar em vós. Ou seja, o ser humano não foi feito só por Deus, ele foi feito para Deus. Portanto, nada vai satisfazer o nosso coração, nada. Porque o ser humano tem sede de ser amado, mas um amor infinito, e o único que pode nos amar infinitamente é Deus. Nada. O ser humano pode tentar preencher isso com qualquer coisa. Muitos casais às vezes me procuram, eu e minha esposa, né, e falam, professora, o que eu estou fazendo de errado? Eu procuro ser uma boa esposa, uma boa mãe, eu faço de tudo que o meu marido quer e ele nunca está satisfeito, eu estou errando. Você está errando porque você é pretensiosa. Ou seja, você está achando que você é capaz de amar o seu esposo como ele precisa. Você nunca vai amar o seu esposo como ele precisa. Exato. Nunca. E, portanto, se você o ama de verdade, leva até aquele que é o único que pode amá-lo como ele precisa. Exatamente. Então, acho que essa frase de Santo Agostinho é isso. E São Tomás, ele retoma uma frase que já era de Aristóteles, dizendo que um pequeno erro no início pode se transformar num grande erro no final. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado e se preocupar, sim, quais são os pressupostos e princípios dos quais a gente parte, a nossa investigação, a nossa busca. Porque se a gente não toma cuidado com isso, um erro no início pode se transformar num grande problema no final. Sim. E às vezes para voltar atrás é bem difícil. Sim. Uma palavra lançada, né? Perfeito. Gente, já estão chegando... Final, nossa, dava vontade de ficar uma semana aqui falando sobre filosofia. Muitas perguntas aqui. Tô me segurando porque não tem tempo mais. Mas vamos marcar um outro episódio onde o professor vem e a gente faça 2 horas aí de podcast, porque com certeza a comunidade Vem Segue fica muito feliz de ter todo esse embasamento, né? É muita riqueza, é uma profundidade de conhecimento muito grande que você nos trouxe hoje e a oportunidade também para que nós consigamos nos abrir para isso, né? Sair das telas dos celulares e estudar, porque é um vício celular que vai te tirando a vontade da leitura, né? Aquele ciclo de dopamina que você tem ali, e você precisa de conseguir pensar com a razão, com a verdade, com a espiritualidade, com a filosofia. Então, é incrível. Muito obrigado pela sua presença, professor. Deixa suas considerações, Leandro. Também só agradecer o professor, né, pela disponibilidade, humildade de vir até aqui. O cara que roda o mundo, né, dando aulas aí para pessoas importantíssimas, tá aqui ensinando a gente. Então é para a gente aproveitar, né, não parar aqui, só nesse podcast, mas visitar o site, o Instagram, o YouTube do professor Joel Gracioso e se aprofundar, né, nos temas para a gente viver melhor. Essa é a grande realidade. Melhor em família, em parabéns, né? Parabéns pela tua missão aí, teu propósito. E grato por tudo. Muito a gente se conhece há 20 anos, não preciso nem dizer, né? Que só para fazer um parênteses, né? A minha conversão se deu, né? Nas aulas do professor Joel. Então é um testemunho já aqui para vocês. Isso. Muito bom, perfeito. Então, eu que agradeço. Obrigado pelo convite, obrigado pela participação, atenção do pessoal e Deus abençoe a todos nós. Deus abençoe a todos nós. Obrigada.